Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão, convidando a todos para ficar em pé, para que o vereador faça a leitura do texto bíblico. Vereador José. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. Assim nos fala o Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coloca a ata em discussão. Coloca a ata em votação. Se forem contrários, se manifeste. Se for favorável, permaneça como estão. Está aprovado a ata. Passamos agora para a primeira parte da reunião, ordem dos expedientes. Não temos nada registrado. De acordo com o regimento interno, em seu artigo 238, parágrafo 5º, onde diz: as sessões em que se discute as contas terão expediente reduzidos a 30 minutos, ficando a ordem do dia exclusivamente reservado a essa finalidade. Passamos agora para a segunda parte da reunião, ordem do dia. Comissão de Justiça e Redação, matéria: prestação de contas do prefeito municipal, processo 20.9581 de 2022, instrução número 2088 de 2023 da CGM, acórdão do parecer prévio 509/2023. Município de Sabaldi, prestação de contas do exercício de 2021, parecer legislativo 030 de 2024. Da competência: a Comissão de Justiça e Redação tem por obrigação observar a legislação no que tange a questão da prestação de contas anual do prefeito municipal. Depois de lido e analisada a Instrução Normativa 5628 da CGM e Instrução Normativa 2088 da CGM e o acordo do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 4503, segundo a Câmara, sendo relator do voto vencedor o conselheiro Ivan Leslie Bonilha, referente à prestação de contas anual, exercício de 2021, do senhor Moisés Soares Ribeiro. Do relatório: diante da competência atribuída à comissão, observa-se, de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Sabáudia, capítulo 4º, da redação final, título 13, do julgamento das contas do prefeito e da mesa em seus artigos 238 a 240, expõe o processo de como deve agir a Câmara em relação ao julgamento da prestação de contas anual do Executivo. A Lei Orgânica do Município, em sua seção terceira, da competência privativa, artigo 32, incisos 10 e 11, mostra que a Câmara deve julgar anualmente as contas prestadas pelo prefeito junto ao Tribunal de Contas. Artigo 31 da Constituição da República Federativa do Brasil, inciso 3º, as contas dos municípios ficarão, durante 60 dias, anualmente, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade nos termos da lei. Com relação à Instrução Normativa 5628 de 22, foi analisado que havia duas restrições apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, onde, em primeira análise, apontou-se as contas por irregularidades e prescrição de multa, obedecendo à Lei Complementar Estadual número 113 de 2005, sendo os itens: primeiro, o relatório do controle interno encaminhado não apresenta os conteúdos
pelo Tribunal. Segundo, aplicação de no mínimo 90% dos recursos do Fundeb no exercício de arrecadação. Saldo deixado de aplicar no primeiro quadrimestre do exercício seguinte excede a 10%. Estes dois itens foram explicados pela gestão conforme aponta a Instrução Normativa 2088 de 2023, onde o senhor Moisés Soares Ribeiro apresentou defesa, salientando que na questão do item 1, a situação foi regularizada por meio do decreto número 261 de 2020, no dia 22 de dezembro de 2020, de acordo com a Lei 06 de 18 de abril de 2008 e decreto número 247 de 2023, de 25 de agosto de 2023, após sanção da Lei 794 de 2023, de 16 de agosto, que dispõe sobre a criação, estrutura e atribuições da Secretaria Municipal de Controle, Integridade e Transparência Pública. O item 2 foi explicado que, além da mudança do sistema de informatização que prejudicou a migração de dados para o SINHAIM, houve o período da pandemia da Covid-19, sendo que não foi possível aplicar o percentual de 90% fixado pela Lei Federal nº 14.113 de 2020, mas diante do artigo 25, caput E, inciso 3º, temos, artigo 25. Os recursos dos fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios no exercício financeiro em que lhes forem creditados em ações consideradas de manutenção e de desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no artigo 60 da Lei 9394 de 96. Terceiro, até 10% dos recursos recebidos à conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do inciso 2º do artigo 16 desta lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional. Embora não sendo aplicados 90% no ano de 2021, e sim 86,79% dos recursos do Fundeb, sendo possível a aplicação de multa, o Tribunal de Contas pediu documentos para a comprovação da aplicação dos recursos que faltaram no primeiro quadrimestre do exercício subsequente, comprovação de abertura de crédito adicional, parecer do Conselho do Fundeb e outros documentos que podiam esclarecer os fatos. Os mesmos foram apresentados pela gestão e houve aplicação com diferença a maior, com superávit financeiro de R$ 239.814,09. Assim, considerando a emenda constitucional 119, de 27 de abril de 2022, temos o respaldo em lei para a questão da aplicação dos recursos do Fundeb, sendo, artigo 119, em decorrência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia do Covid-19, os estados e Distrito Federal, os municípios e os agentes públicos desses entes federados não poderão ser responsabilizados administrativamente, civil ou criminalmente, pelo descumprimento, exclusivamente nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, do disposto no caput D do artigo 212 da Constituição Federal. Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, o ente deverá complementar na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino até o exercício financeiro de 2023, a diferença a menor entre o valor aplicado, conforme a informação registrada no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, e o valor mínimo exigível constitucionalmente para os exercícios de 2020 e 2021. Com a análise feita na normativa 2088, passou-se para a apresentação do acórdão do parecer prévio 509
Segunda Câmara, que apresentou a regularidade com ressalva das contas do município de Sabáudia, exercício de 2021, onde, ao expor o voto na emissão do parecer prévio, determinou o Tribunal de Contas do Estado do Paraná que o município de Sabáudia realizasse a aplicação do valor faltante até o exercício de 2023. Conclusão. Esta relatoria observou os passos contidos no processo número 209581 de 2022 da Coordenadoria de Gestão Municipal referente à prestação de contas do exercício financeiro de 2021 do senhor Moisés Soares Ribeiro, bem como observou a instrução número 5628, primeiro exame contraditório, bem como o segundo exame, a instrução 2088, contraditório, e o acordo do parecer prévio 509/2023, segunda Câmara, aprovação com ressalva. Com base nas diversas leis apontadas e seus artigos, parágrafos, incisos, percebe-se que houve embasamento em lei para que houvesse apresentação do referido voto vencedor do conselheiro, optando-se pela aprovação com ressalva das contas do Executivo no exercício de 2021. Com toda essa apresentação, a Comissão de Justiça e Redação analisou todos os pontos em questão e optou pelo parecer favorável no julgamento das contas do senhor Moisés Soares Ribeiro, exercício de 2021, e assim, de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Sabáudia, cumpra-se o disposto no artigo 238, inciso 4º. Exarados os pareceres da Comissão de Finanças e Orçamentos e da Comissão de Justiça e Redação e elaborado o projeto de decreto legislativo, artigo 176, parágrafo único, a linha B deste regimento, que refletirá as conclusões do parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamentos, será o mesmo incluído à pauta da ordem do dia da sessão subsequente para discussão e votação. Sala de sessões, aos 16 dias do mês de abril do ano de 2024. José Aparecido de Souza, presidente. Eliane de Aguiar, secretária. Leila Regina Pavese, relatora. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer legislativo número 22 de 2024. Da competência. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Sabáudia, nos termos do regimento interno, seção 3º, artigo 54, que diz: compete à Comissão de Finanças e Orçamento emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter financeiro e especialmente sobre os pareceres prévios do Tribunal de Contas do Estado relativo à prestação de contas do prefeito. O parecer trata da prestação de contas do município de Sabáudia relativo ao exercício financeiro de 2021, sendo o prefeito o senhor Moisés Soares Ribeiro, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, cujo parecer daquela corte foi no sentido da emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas da Prefeitura de Sabáudia, sendo o relator o conselheiro Ivan Leslie Bonilla. Faz-se necessário observar o processo de tramitação da referida prestação de contas para melhor compreender o voto dado pelo conselheiro, sendo que a Comissão de Finanças e Orçamentos tem a competência para a referida análise. Do relatório. Diante da competência atribuída à comissão, observa-se, no primeiro exame, tratando-se da Coordenadoria de Gestão Municipal, Instrução 5628, em questão do controle interno, apresenta restrições em o relatório de controle interno encaminhado, não apresenta os conteúdos mínimos prescritos pelo Tribunal. E na avaliação da aplicação do ensino básico municipal, aplicação de no mínimo 90% dos recursos do Fundeb no exercício de arrecadação, saldo deixado de aplicar no primeiro quadrimestre do exercício seguinte excede a 10%. Sabendo-se que deve aplicar no mínimo 90%, foi apontado no SIM-AM que não houve aplicação mínima dos recursos arrecadados, sendo que a situação seria passível de aplicação de multa administrativa por infração à norma legal e regulamentar
prevista na linha G, inciso 4º do artigo 87 da Lei Complementar Estadual 113 de 2005, Lei Orgânica do Tribunal de Contas, por não cumprimento da Lei Federal 14.113 de 2020, mas coube contraditório, sendo regularizado e apontado pela Instrução 2088 e acórdão do parecer Prece 509. A Instrução número 2088 da CGM, contraditório, em relação ao item 1, o relatório do controle interno encaminhado não apresenta os conteúdos mínimos prescritos pelo Tribunal. Juntou-se às peças número 47 e 48 no processo pela gestão o relatório do controle interno relativo ao exercício de 2021, o que levou à regularização deste item, uma vez que se passou a ter como controlador interno, o senhor Evandro Luiz Camparoto Júnior, com titulação em Direito, participações em cursos na área, afastando assim a contrariedade e também a aplicação de multa, deixando a situação regularizada. No item 2, aplicação de no mínimo 90% dos recursos do Fundeb no exercício da arrecadação, saldo deixado de aplicar no primeiro quadrimestre do exercício seguinte, excede a 10%. Também juntadas as peças número 37 a 46 do processo, documentos exigidos como comprovação, uma vez que no processo inicial foi apresentada a aplicação de 86,79% dos recursos do Fundeb, contrariando o artigo 25 caput e parágrafo 3º da Lei 14.113 de 2020, sendo que as receitas recebidas do Fundeb foram de R$ 5.336.439,17, com despesas de R$ 4.631.498,44. O valor mínimo exigido era de R$ 4.802.795,25, tendo uma diferença menor de R$ 171.296,81. Essa diferença foi justificada com notas de empenho no valor de R$ 411.110,90, entre compras de equipamentos e construção civil, conforme tomada de preços número 10 de 2022, processo administrativo número 97 de 2022 e contrato número 114 de 2022, tendo uma diferença aplicada a maior, com superávit financeiro de R$ 239.814,09 do exercício anterior. Isso com a aplicação de salas de aula, visando atender a demanda necessária, considerando a emenda constitucional número 119, de 27 de abril de 2022. Como o ano de 2021 foi também um ano atípico devido à pandemia da Covid-19, que ocasionou transtornos na aplicação dos recursos, uma vez que os alunos eram atendidos de forma remota e não estavam nas salas de aula, houve abertura para remanejamento da complementação na aplicação da manutenção e desenvolvimento do ensino até o exercício financeiro de 2023, emenda constitucional 119. Além disso, houve a troca dos sistemas informatizados da Prefeitura após o processo de licitação, em meados de outubro de 2020, que dificultou a migração e implantação do mesmo, prejudicando o trabalho diário e troca de informações, mas foram sanadas e constam agora no SINAI. Conclusão. A Comissão de Finanças e Orçamento observou, junto aos documentos apresentados pelo Tribunal de Contas, as instruções normativas e o acordo da Segunda Câmara com relação ao processo 2095-81, o caminhar de todo o trâmite diante dos dois fatos que devem interpretação primeira pela irregularidade das contas, sendo o relatório do controle interno encaminhado, não apresenta os conteúdos mínimos prescritos pelo Tribunal
Tribunal. E a questão do Fundeb e a aplicação de 90% dos recursos do Fundeb no exercício da arrecadação. Para os dois itens foram apresentados defesa e o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio da análise dos membros da segunda Câmara, observado o voto do relator conselheiro Ivan Lésio Bonilha, acordam por unanimidade em emitir parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do município de Sabáudia, exercício 2021, sendo responsável o senhor prefeito Moisés Soares Ribeiro. Assim observado por esta relatoria, percebeu-se o esforço para esclarecer as dúvidas diante dos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, de acordo com o acordo de parecer prévio 509 de 2023, segunda Câmara, dá-se o processo da prestação de contas anual, exercício de 2021, como concluído, sendo aprovada por esta Comissão de Finanças e Orçamento, com regularidade das contas, pois a mesma acompanhou durante o processo da pandemia, por meio de audiências públicas, o esforço para atingir critérios básicos na aplicação do valor do Fundeb. Também acompanhou a regularização do controle interno, uma vez que houve um período de setembro a dezembro, até o final de dezembro, que a Prefeitura ficou sem esse servidor. Mas em dezembro de 2020 foi regularizado por decreto. A Comissão de Finanças e Orçamento entende que houve regularização com ressalvas das contas do senhor prefeito, onde o mesmo apontou defesa e sanou as necessidades do processo. De acordo com o que foi observado, o parecer da comissão é favorável e o encaminha para apreciação pelo plenário e aprovação pelos nobres edis. Sala de sessão, aos 10 dias do mês de abril de 2024. Israel Aparecido Jesus, presidente. Luiz Donizete de Mello, secretário. Leila Regina Pavese, relatora. Projeto de Decreto Legislativo número 2 de 2024. Súmula. Aprova as contas do Poder Executivo de Sabáudia, referente ao exercício financeiro de 2021. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do Poder Executivo referente ao exercício financeiro de 2021. Artigo 2º. Fica aprovado o parecer do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, processo número 20.9581 de 2022, acórdão número 509 de 2023, referente às contas do exercício financeiro de 2021 do parecer do Poder Executivo. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Sabáudia, 15 de abril de 2024. Israel Aparecido Jesus, presidente. Luiz Donizete de Mello, secretário. Leila Regina Pavese, relatora. Convido os vereadores Aguinaldo Luciano Valderrama e José Aparecido de Souza para a conferência e assinatura das cédulas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove.
Conferir, fazer assinaturas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós serão colocados na caixa. Por favor, abre a caixa. Então eu convido nesse momento o vereador Aguinaldo Luciano Valderrama para que dê seu voto. Vereadora Alessandra. Vereador André. Vereador Brito. Presidente. Vereador Israel. Vereadora Keliane. Eu, vereadora Leila. Vereador Luiz. Tem.
Vereador José. Convido as vereadoras Leila Helena Pavese e Alessandra Valéria para a conferência dos votos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos lá. Primeiro voto. Aprovado. Segundo. Aprovado. Terceiro. Aprovado. Quarto. Aprovado. Quinto. Aprovado. Sexto. Aprovado. Sétimo. Aprovado. Oitavo. Aprova. Nono. Aprova. Unanimidade. Declaro aprovado o decreto 2/2022-2024 com referência ao exercício 2021 do atual prefeito Moisés Soares. Passamos agora para a terceira parte da reunião, assuntos pessoais. Deixo a palavra livre ao vereador que quiser fazer uso da palavra, somente com referência à matéria. Senhor próximo presidente, Olá, vereador José. primeiramente agradecer a Deus por este momento, mais uma terça-feira que Deus nos concedeu. Boa noite, vereadores, Boa vereadoras, noite. funcionários dessa casa, amigos que nos visitam, que vão nos assistir. Fico feliz agora em aprovar esse decreto. De uma certa forma, somos fiscalizadores do Executivo. De uma certa maneira, veio o tribunal também, foi muito grande, que abre a nossa mente a gente fazer uma votação dessa. E acredito também numa casa de lei sadia. Com certeza, nem o prefeito, nem o presidente queria suas contas reprovadas, Tivemos pouco tempo aí a aprovação do ex-prefeito Hugo, da mesma maneira hoje aí. Isso é sinal que a pessoa trabalhou com honestidade, com integridade, com o dinheiro público. É isso que a gente pede, A Casa de Leis também teve essa visão e a gente fica feliz. É um dia que o prefeito falou, nossa, minhas contas quer dizer que tudo que eu lutei, que eu fiz foi aprovado. E com certeza que se não for, ele vai responder algum processo bem gravíssimo, até aí impossibilitando ele a concorrer a uma política. Então eu fico feliz de fazer parte disso. Sabemos que não é fácil. A relatora com certeza leu bastante, escreveu bastante, fez pesquisa bastante para a gente chegar nesse consenso, porque tudo que vem do tribunal em nossas mãos, ou com ressalva ou sem, a gente tem que avaliar, colocar os pingos nos is e saber se a gente vai ser favorável a essas contas ou não. Então, graças a Deus deu certo o exercício dele. Com certeza tem mais contas pela frente, a gestão é assim. Talvez não seja a nós que vamos aprovar, mas a outra gestão que for vir também, ou podemos ser nós também, seja com cautela, seja com responsabilidade, nada de passar a mão na cabeça. Mas a gente sabe que a senhora prefeita está tudo correto, a gente fica feliz por ele poder trabalhar com essa forma aí, com o dinheiro público. Quando a gente vê tanta, vamos se dizer a palavra certa, tragédia na política, tanto desvio, quantas coisas vem acontecendo. Então eu falo que a gente está agora julgando as contas dele com responsabilidade e torcer para que ele tenha seu mandato, os próximos aí, se for da vontade dele, com responsabilidade com o dinheiro público. Então parabéns, prefeito Moisés, por essa atitude, por esse período, que é tempo, através junto com a PCA,
acabou ajudando muita gente também, né? Várias reuniões que a gente vai junto com o secretário buscando essa responsabilidade, porque eles também fazem parte de uma gestão. Então a gente, né, os contadores do município, todo, né, que a gente vem participando da audiência pública, chega a esse ponto. E que bom que a Câmara hoje, em 9 votos favoráveis ao exercício do senhor prefeito Moisés. Obrigado, senhor presidente, parabéns, prefeito, e contamos aí com as novas prestações de conta com responsabilidade. Obrigado. Ter algumas palavras, de verdade, eu fico muito feliz com isso, o vereador José, né? Vocês são bem mais jovens que eu. No passado, a gente via muitas coisas erradas. Quantas e quantas contas foram reprovadas? Então, hoje você quase não vê. Então, vê a responsabilidade, não só do prefeito, mas sim o grupo de pessoas em volta dele. Porque a gente, eu vejo na Câmara, eu vou lá o brinco, mas não, eu não. São as funcionárias, assim como a Prefeitura, um grupo. E parabenizar também as comissões. Eu vi a vereadora Leila lendo tudo isso aí, foi o José falou, foi pesquisas, foi atrás de muitas coisas. Isso é interessante, entendeu? Como eu ia falar sobre a questão do Fundeb. Fundeb de 86 é alguma coisa. Só que o quadrimestre seguinte, ele aplicou muito mais, que a lei nos permite fazer isso. A palavra continua livre sobre a matéria. Essa palavra. Fala, vereador Luiz. Vereador, pessoal de casa que está nos assistindo. Eu gostei das palavras do vereador José, quando ele disse que é a segunda conta que nós estamos aprovando. Né? Isso é muito importante para nós, isso nos deixa feliz de dizer, mas eu não deixo os parabéns porque eu acho que ser honesto é obrigação do ser humano. Né? E o político, quando ele assume uma responsabilidade, ele tem no mínimo obrigação. Isso aqui nós estamos aprovando hoje, é obrigação do político ser honesto. É a obrigação dele, embora às vezes há muitas falhas, porque o próprio Ministério Público hoje não deixa quase de trabalhar. Jogo mais os parabéns ao corpo técnico, como o senhor disse, usando a Câmara como corpo técnico que trabalhou, com honestidade, com caráter ali, que se dedicou no máximo. Parabéns também à nossa relatora aí, que sofreu, né, que fez os estudos dela. Então eu queria só deixar essa palavra na nossa alegria de ter as duas contas, dos dois, do ex-prefeito e do atual prefeito, aprovado. Mas é dito, ser honesto é obrigação do político. Obrigado, senhor presidente. Palavra de uma livre. Posso falar, senhor presidente? A palavra é da Leila. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, quem nos assiste, realmente é muito bom a gente poder aprovar as contas, né? Eu, como já estive na presidência da Câmara, eu sei que a gente passa por uma questão, você fica lá preocupado, será que eu fiz certo, será que eu não fiz? E quando vem a aprovação do Tribunal de Contas, a gente se sente muito bem, porque é sinal que a gente fez o dever de casa como deveria ter feito, né? Nós sabemos que realmente a questão do Fundeb é uma questão de uma exigência grande, que deve ser realmente, né? Mas como os alunos não estavam na escola, fica muito difícil, porque a gente sabe que existe ali, quando as crianças estão, os alunos estão, os adolescentes estão, nós sabemos que há o tempo todo o trâmite acontecendo e aí as aplicações vão acontecendo. Mas eles estavam em casa. Mesmo que muitas coisas foram feitas durante a pandemia, houve essa questão de não conseguir colocar os 90%. Mas a lei, né, como já se esperava do que ia acontecer, porque tanto o ex-prefeito Hugo quanto o prefeito Moisés sofreram com a pandemia, tiveram problemas com a pandemia. Isso era esperado, porque não foi fácil atravessar a pandemia. Muitas vezes a gente ficava mais no desespero de comprar medicação, de atender a população nessa questão, né, necessitando de tudo isso, e às vezes escapava pelas mãos algumas outras coisas. Mas vencemos, está aí, a lei determinou que fosse feito, foi feito, né? As salas de aula hoje já funcionam, as coisas já acontecem. Então, é muito bom a gente poder aprovar as contas. É sinal que nós também, a Câmara, está fiscalizando e fazendo a sua função. Porque, se no passado roubava, muitas vezes também a Câmara deixava de fazer a sua parte. Então, é uma necessidade que a gente esteja atento ao que está acontecendo. E muitas vezes, nós tivemos aí algumas audiências públicas que colocou a situação, alguns vereadores me acompanharam, né, durante as audiências, a comissão, e a gente sabia que estava difícil
para gastar aquele valor. Mas agora está concluído. Então, como disse o vereador José, como disse o vereador Luiz, né? Realmente é muito bom, é uma obrigação do político fazer essa parte. A gente agradece aos técnicos, porque não é fácil você fazer todas aquelas fontes, né? Como se diz, saber de onde, qual fonte você põe, qual fonte você transfere. Não é uma tarefa fácil. Para eles é fácil, para a gente é difícil de entender dentro do processo. Mas agradecemos aí pelas 2 contas aprovadas, né? Com certeza teremos mais uma esse ano ainda, deve estar para chegar e novamente vamos ter que passar pelo processo. Muito obrigada, senhor presidente. A palavra continua livre. Olá, senhor presidente. Olá, vereador Nazaré. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores, amigos que nos visitam, pessoal que vai nos assistir e está acompanhando aí também pelas redes sociais. Eu gostaria de dizer também que fui favorável, sim, às contas do Executivo, por questão de lei, né? Lei favorável, que daria para abrir essa brecha para o Executivo entrar e ser aprovado essa prestação de contas com ressalva. Então, como os técnicos entenderam assim, através de normas existentes que contemplou o prefeito, então votei favorável. Mas fiquei triste de outra maneira, porque esse recurso não foi aplicado. E quando o prefeito, o executivo, deixa de aplicar, é sinal que a população, né, falta lá para a população que paga os seus impostos. E eu também, quando foi aprovado aqui as contas do prefeito Hugo, eu acompanhei a transição e vi como foi difícil aquela troca de sistema. E sobrava muito recurso que entraram do ano passado, que entraram no ano de 2021, por questão de sistema. Várias empresas não conseguiam emitir lá suas notas e não entrava e entrou em 2021. Então, eu acho que foi até um compromisso assim, porque o prefeito, o executivo que assumiu no caso, que foi o prefeito Moisés, já deveria entrar forte com o projeto, né? Um projeto forte, porque o executivo deixou um caixa bom e vários recursos que entraram em 2021, que não foram pouco através do sistema, e depois manteve, que subiu essa arrecadação lá em cima. Então, eu acredito que, como tem todas as prestações de conta da prefeitura, nenhum era inocente, porque já era acostumado, os técnicos não mudavam, né? Eram os mesmos técnicos. Então eu fiquei triste nessa parte, de não ter aplicado esse recurso, não ter chegado até uma área que deveria ter chegado. Depois foi aquela correria para gastar recursos, né? Comprar aqueles carros, correr, sendo que a gente passamos por bastante perrengue em 2021 por falta de licitações, e muito deles foi na área da educação, que a gente sofreu foi esperando acabar todas as licitações, que graças a Deus ficou da administração passada, e foi acabando todas aquelas licitações, e o povo, os funcionários, aqueles que dependiam daquele serviço prestado, material, né, ficou sem ser atendido, até fazer novas licitações. Foi toda aquela briga toda, né, para conseguir pessoal para colocar na licitação e tudo mais. Então eu acho que deixou a desejar nesse ano de 2021. É difícil um prefeito entrar e já a primeira conta já ser aprovada com ressalva, né? A segunda conta a gente já acompanhou mais ou menos, já vimos também que ficou muita coisa ainda que não chegou ainda, que ficou em ponto vermelho lá, ponto negativo, também que vários vereadores aí, todos nós avaliamos através da secretaria. Então, nós queremos sim manter, né, essa Câmara, ou as outras que virão aí, que vão aprovar essas contas também. A gente tem que pegar no pé, como nós pegamos em 2021, não foi fácil, né, mas ficou aqueles impasses de cargos e tal, preocupou com algumas coisas e deixou de aplicar, de executar o recurso para o cidadão. Então nós temos que pegar no pé sim, vamos analisar as novas contas, e eu acredito que a vereadora até falou assim, se roubou, a Câmara autorizou, talvez passou alguma coisa para a Câmara não ser até lá atrás, mas houve contas reprovadas, de irregularidades que aconteceram, que vieram reprovadas do Tribunal de Contas, e foram reprovados, mantida a reprovação por essa Casa de Leis, e até inclusive
2 contas, se eu não estou enganado, ficou mantido reprovado no mandato que eu participava, porque não foram sanadas as irregularidades nem com multa. Então, eu acredito que a Câmara está aí fazendo o papel, sim, talvez passe alguma coisa técnica, né, por falta de, talvez, um conhecimento mais profundo, porque tem os técnicos lá formados naquilo, que estão acostumados com o dia a dia, e até os formados, né, a gente vê quanta coisa que passa, até sobre os formados, aí eu fico pensando que muitas coisas que passam aqui, e depois reformula o projeto com vários jurídicos que tem na prefeitura, então não é fácil não, mas fui favorável sim, né? Acredito que foi sanado, porque foi aplicado recurso para frente, sabemos que hoje os recursos hoje estão muito bons no município e nós queremos que seja aplicado sim, porque o prefeito inteligente, o gestor inteligente, na gestão pública, se for uma pessoa particular, ele tem que ter um caixa para trabalhar, mas a gestão pública é diferente. A gestão pública ele tem os mínimos constitucionais, então ele tem que aproximar do gasto total, porque aqui o gestor público é diferente, ele aproxima do zero o recurso para investir na população. Então, é isso que nós esperamos, né? E vamos trabalhar firme para que isso continue sendo mantido no nosso município, para que a nossa população venha chegar ao recurso e que venha aí ser aplicado constitucionalmente e também para que as pessoas também recebam aí de volta, né, os recursos que são aplicados. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. Boa Boa noite a todos, pessoal que nos assistem em casa. Como o vereador Luiz disse, honestidade é um dever, né? Então não temos por que parabenizar algo que a gente sabe que tem que ser da pessoa, né? Tem que ser com honestidade. A administração pública é o dinheiro público, é o dinheiro do povo. Porém, eu tenho assim de dizer que foi louvável, né, a aprovação das contas, principalmente a gente passando por um período tão crítico de pandemia. Quando passou esse momento, muitas vezes a gente acaba esquecendo daquilo que a gente viveu lá atrás. Mas se a gente puxar na memória as coisas que nós vivemos na pandemia, foi um momento muito crítico em todo o país, né? Na verdade, no mundo, né? Depois tivemos as eleições presidenciais, tivemos todas as questões lá em cima. Então, assim, foi muito difícil passar por esse processo. Então, assim, parabéns ao prefeito, independente se é uma obrigação ou não, honestidade, eu parabenizo. Eu sei que os técnicos sofrem bastante também, troca de funcionário, vem outro, tem que aprender sistema, e tudo isso daí a gente sabe que houve muitas mudanças também dentro da prefeitura, dentro do executivo, e tudo isso caminha um pouco vagarosamente por conta de todas essas mudanças, mas graças a Deus foram aprovadas as contas do prefeito Moisés para o ano de 2021. E dizer também dos vereadores, dos nobres, que se empenharam muito junto com os secretários, né, em entrevistas aqui na Câmara, né, várias reuniões, estudamos muito para chegar aonde se chegou. A vereadora Leila, todo o empenho, o vereador José também, sempre em contato comigo, o presidente, todos os demais. Então, agradecer pelo trabalho, todo o empenho, né? E agradecer a todos vocês. Muito obrigada. Falar continuamente só sobre o decreto. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, no dia 26/4.